Você é invulnerável, é jovem, é forte, é saudável. Sente que nada será capaz de detê-lo, nada será capaz de derrotá-lo. É bom ter essa força de vida, mas infelizmente o tempo e um imprevisto pode acontecer com qualquer um de nós. Você está muito bem agora, sente-se imortal. Mas já parou para pensar que, de uma hora para outra, você pode não ter mais as pessoas que você mais ama ao seu lado por causa de uma doença? Você tem se preocupado com sua saúde das pessoas que ama? Mais de 70% das mortes por ano no Brasil são causadas por doenças. Tenha bons hábitos enquanto há tempo. Seja exemplo para as pessoas à sua volta. Um dia, o jovem tornou-se adulto. O adulto tornou-se idoso. O que fazer para conservar a boa saúde e prolongar a vida? Há muito se tem dito que o homem é o que come. É fácil entender que o que é ingerido é o principal responsável pela vida saudável. É preciso melhorar os cuidados com a saúde geral. O futuro da saúde depende do cuidado dela no presente. O que você faria diferente se pudesse voltar no tempo? Poetas e cantores têm repetido muitas vezes esse lamento. Se eu pudesse voltar no tempo... Infelizmente, o tempo é unidirecional. É preciso viver bem cada segundo para usufruir os dias futuros. Na questão da saúde é fundamental prever e se preparar. Da saúde se cuida enquanto se tem. Geralmente se faz o contrário. A pessoa passa a se preocupar com a saúde quando a perde, mas aí já está perdida. Você conhece o melhor medicamento do mundo? É melhor prevenir do que remediar. Já dizia antigo ditado. Assim, o melhor medicamento é o preventivo. Por isso, você precisa prestar atenção à nossa dica. A nossa revelação vai surpreender você. Até qual idade você quer viver? Para a eternidade, eu sei. Mas para o ser humano ainda é impossível. Mas você pode prolongar em muito a sua vida e pode preservar a boa saúde por muito mais tempo. Está aí uma revelação surpreendente. Timol, a empresa comprometida com a sua saúde. A Timol é referência no assunto de qualidade de vida. São 15 anos de mercado, idoneidade comprovada, produtos e serviços abalizados por comprovações científicas. Mas você precisa conhecer e entender o que exatamente é Timol. É uma empresa multinacional que comercializa vários produtos voltados para melhorar sua saúde. Em especial, fabrica o Silocimol, um produto que produz a supermagnetização da água. Você ingerindo uma água tratada magneticamente, além de melhorar em muito sua saúde, lhe trará maior qualidade de vida para você usufruir ao lado de pessoas que você ama. Não deixe para mais tarde. Faça contato imediato e conheça o melhor cuidado para a sua saúde e o prolongamento da nossa juventude. Não deixe de entrar em contato com um de nossos representantes. Teremos prazer em recebê-lo. Timol, comprometida em proporcionar saúde e qualidade de vida às pessoas. Enfim, é uma satisfação enorme ter você para essa apresentação que vai tratar de uma doença que é muito mais comum do que se parece. Você que está aqui presente, tem algum familiar seu que enfrenta a depressão? Que lida ou já lidou com a depressão? Ou talvez você próprio, ou um amigo querido, um colega. Certamente todos nós temos próximos de nós alguém que já lidou com essa situação, que já lidou com esse problema. Vocês vão ver daqui a pouco o terapeuta Kleuber dizendo que a depressão é uma pandemia. Está em todo o planeta, em todas as camadas sociais, em todas as raças, independentemente da sua condição social. Então, vamos começar a entender um pouquinho mais, sobre depressão. Eu reitero que esse assunto é vasto, ele é muito extenso e seria impossível abordar tudo nesse showroom de apresentação. Nós vamos nos concentrar muito nas pesquisas científicas e aí tem um estudo da Inglaterra que vai surpreender todos nós, tá? Mas, enfim, como que se define depressão? A depressão é uma doença psiquiátrica crônica, mas comum, ela é recorrente. Ela produz alteração do humor, proporciona tristeza profunda, às vezes por anos, sem fim, está associada aos sentimentos de dor, de amargura, desencanto,
desesperança, baixa autoestima e culpa. Assim também está associada à depressão distúrbios do sono e do apetite. Mas, enfim, a característica principal é essa alteração do humor, a perca da alegria, uma tristeza profunda e às vezes sem fim. Para termos uma ideia, no Brasil são aproximadamente 11 milhões e meio de pessoas que foram diagnosticadas com a depressão. É aproximadamente 5,8% da população. E esses dados aqui são de 4 anos atrás. Nessa época, a OMS diz que nas Américas o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos e mesmo assim é parelho ali. Brasil 5,8 e os Estados Unidos 5,9. Claro que uma população maior dos Estados Unidos, mas em termos percentuais é praticamente igual, né? Brasil e Estados Unidos acomete-se as suas populações lidando com a depressão. Isso mostra que realmente a depressão é recorrente, é comum. Todavia, nós precisamos diferenciar a depressão, que é um quadro clínico, de uma tristeza passageira. São situações diferentes. Por exemplo, diante de uma adversidade da vida, as pessoas que não têm a doença ficam tristes, mas ela encontra força e supera. Nos quadros de depressão é diferente. A tristeza não dá trégua, mesmo que não haja uma causa aparente. O humor permanece deprimido praticamente todo o tempo, por dias e às vezes anos. Desaparece o interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer, e a pessoa não tem perspectiva de que algo possa ser feito para que o seu quadro melhore. Então, essa diferença, né? Todos nós ficamos tristes quando perdemos alguém na morte, quando tem um revés que pode ser sentimental, financeiro, a tristeza vem. Mas a pessoa que não tem a doença supera. No quadro de depressão é diferente. É uma tristeza sem trégua, permanentemente. E aí, vamos ver aqui as causas, né? As causas mais comuns, né? As causas também são multifatoriais, mas existem 3 causas que estão relacionadas ao surgimento da depressão. A primeira causa é a genética. Estudos feitos na Inglaterra mostraram que famílias que tinham gêmeos e adotados tinham maior proeminência genética. E se estimava que essas famílias tinham 40% chances maiores de desenvolver a depressão. É o fator suscetibilidade herdado, né? 40% maior. Então, o fator genético, hereditário, também está envolvido para que a pessoa desenvolva ou não depressão em algum momento da sua vida. Um outro fator é a bioquímica cerebral. Isso aqui é bem interessante. Há evidências de deficiências de substâncias essenciais do cérebro. São substâncias chamadas de neurotransmissores, entre elas noradrenalina, serotonina e dopamina. Esses neurotransmissores regulam as atividades motoras do apetite, do sono, do humor, das emoções. Então, há deficiência nessa bioquímica cerebral. Resultado, a pessoa é acometida pela depressão. E, claro, há os eventos vitais. Nesse caso, que é a terceira causa, o terceiro fator, a pessoa já tem a predisposição. Mas aí, um momento da vida ativa essa situação. Esse momento pode ser o desemprego, pode ser uma pandemia, pode ser problemas conjugais. Aliás, os problemas conjugais aparecem em primeiro lugar na lista de eventos vitais para aqueles que têm predisposição. É um fator desencadeante alarmante para a pessoa que já tem uma predisposição para a doença. Então, eventos que causam muito estresse pode desenvolver ou ativar a depressão, sendo que a pessoa já tinha uma predisposição. Agora, os sintomas da depressão. Usualmente, se imagina que o deprimido, a pessoa com depressão, apenas perdeu a alegria, mas iremos ver que não.
Há fatores físicos também. O sintoma mais comum é o que se chama de humor depressivo. O que é humor depressivo? Sensação de tristeza, autodesvalorização e sentimento de culpa. Acreditam que perderam de forma irreversível a capacidade de alegria, de satisfação, de prazer. Para essa pessoa no humor depressivo, tudo é vazio. O mundo para ela não tem cores, é matizes sem alegria. Muitos se mostram apáticos, tristes, se julgam um peso para os seus familiares, para os amigos. Em alguns casos, invocam a morte como forma de alívio para si ou familiares. A avaliação que a pessoa faz nesse estágio de humor depressivo, tanto de si como do mundo, é totalmente negativa. Ela não enxerga perspectivas de si própria, do mundo, do futuro. Para ela, as dificuldades são intransponíveis. Ela tem o desejo de pôr fim a isso a todo custo. E, nesse humor depressivo, também é recorrente pensamentos suicidas. Pode ser apenas um desejo, e em alguns casos até um plano detalhado para tirar sua própria vida. Essa é a característica principal da pessoa que tem o sintoma da depressão, o humor depressivo. Mas há outras situações envolvidas, como, por exemplo, retardo motor, falta de energia, de vitalidade, cansaço em excesso, lentificação dos seus pensamentos, falta de concentração, perca da memória, falta de iniciativa, de vontade para as coisas. Ao mesmo tempo, vem a insônia ou a sonolência. Essa insônia está associada à depressão chamada atípica, e vamos ver já já. Também há alterações no apetite, né? Geralmente diminuído, mas em algumas pessoas também pode aumentar o apetite. Quando é esse o caso, a pessoa que tem um aumento do apetite, ele passa a desenvolver um interesse anormal por carboidratos e doces. Tudo isso já foi comprovado cientificamente. Um outro sintoma, redução do interesse sexual. Mas notem, a depressão, que é, por assim dizer, a dor da alma, também causa dores físicas. A pessoa pode sentir um mal-estar constante, cansaço, problemas digestivos, inclusive intestino preso, pode sentir muita dor no peito, taquicardia e sudorese. Então, são sintomas associados além desse sentimento de tristeza. Então, além do problema emocional, também pode vir associada com problemas físicos, né? Então, conseguimos enxergar que a depressão é algo sério. E são milhares de pessoas que são vítimas dela. Nós estamos vendo aqui, né, as situações. A classe médica e científica, ela classifica a depressão em 7 estágios, tá? Ela classifica em 7 subtipos, divide em 7 tipos. E nós vamos falar aqui brevemente de cada uma delas, né? A primeira é a distimia. É o primeiro subtipo. Esse é um quadro mais leve, mas também não deixa de ser crônico. As alterações estão presentes na maior parte do dia, todos os dias, por no mínimo 2 anos. Pode ocorrer oscilações, mas prevalece o cansaço, o desânimo. Geralmente são pessoas que se mostram excessivamente preocupadas, né? E apresentam um sentimento persistente de preocupação. Na distimia, raramente ocorre alteração no apetite, na libido e na memória. Não é frequente, pode ocorrer. Mas o mais comum nesse tipo de depressão, que é a distimia, é a letargia, a falta de prazer pelas coisas, a lentidão. Na maioria dos casos, a distimia, que é um subtipo de depressão, se inicia na adolescência ou no princípio da fase adulta. Então, esse é o primeiro. O segundo é a depressão endógena. Nesse caso, ela é caracterizada pela predominância de sintomas como perca do interesse ou prazer em atividades que para ele anteriormente eram agradáveis. Mas notem, na pressão endógena, a pessoa piora pela manhã. O quadro dela mais grave é pela manhã.
À tarde e talvez à noite uma leve melhora, mas piora sempre pela manhã. De qualquer modo, a pessoa não tem reatividade, lentidão psicomotora, problemas de memória, pode ocorrer perca do apetite ou aumento de peso e, claro, o desânimo e a tristeza. Então, essa é o segundo subtipo, a depressão endógena. O terceiro é a depressão atípica. Nesse caso, atípica, apresenta uma inversão dos sintomas. Veja como que é difícil isso, né? Apresenta uma inversão. A pessoa pode aumentar o apetite e ganhar peso, ou pode perder o apetite e emagrecer. Pode ser o contrário. Dificuldade de concentração, sensação de corpo pesado. A pessoa se torna extremamente sensível a qualquer comentário de rejeição. Mas note, na depressão atípica, a pessoa pode ter picos de euforia. Estava lendo uma reportagem da depressão atípica e um escritor, inclusive famoso, que ficou milionário, escreveu seu primeiro livro quando estava com um quadro de depressão atípica. Ele ficou tão eufórico que escreveu o livro, mas à noite ele tentava o suicídio. Imagine, né? Então, quanta coisa envolvida. Então, ter esse sentimento de rejeição mais exagerado e, ao mesmo tempo, pode ter picos de euforia na depressão atípica. Depressão sazonal, tá? É voltada justamente para as estações do ano. A pessoa se sente deprimida no outono, no inverno e talvez na primavera. No verão, raramente. Raramente. Tá? E geralmente a pessoa tem diminuição da libido, isolamento social, sonolência, aumento do apetite e, note, fissura por carboidratos e ganho de peso. Então, essa é chamada de sazonal. E tem a depressão psicótica, que é o quinto aqui abordado. A depressão psicótica é o quadro extremamente grave da doença. Nesse estágio, está presente delírios, alucinações. A pessoa e os seus delírios estão associados a ideias do pecado, de uma doença incurável, pobreza, a um desastre iminente. E nesse estágio, a pessoa pode ter alucinações auditivas, escutar a todo momento vozes, situações. Então, depressão psicótica é um quadro extremamente grave, também muito delicado, e com tratamento que também não é fácil. E temos a depressão secundária. Essa aí é causada por fatores extras, né? Como medicamentos, pela ingestão de drogas e coisas desse tipo. E o sétimo, a depressão bipolar. A maioria dos pacientes bipolares inicia a doença com um episódio depressivo e ele vai avançando, vai avançando. Se a pessoa tiver um histórico familiar de bipolaridade, a chance dele desenvolver é ainda maior. E geralmente está associado a um transtorno de ansiedade muito grande. Na depressão bipolar, você sabe que a alteração do humor durante o dia varia várias vezes. Pode variar de um estado de alegria a um estágio de pensamentos e atitudes suicidas, e te tratar bem e te tratar mal. A pessoa muda a todo momento. Esse é também um quadro muito crônico e que causa muito sofrimento à pessoa que lida com a depressão bipolar. Enfim, é dessa forma que a classe médica e científica subdivide os estágios da depressão. Mas agora nós vamos nos concentrar numa informação extremamente importante. A depressão e o cérebro. A depressão e o cérebro. Esse órgão motor, a sede responsável de todas as situações da coordenação. Mas vamos começar falando de um estudo científico que foi feito por uma das universidades mais renomadas da Inglaterra. Eles analisaram 34 pesquisas anteriores sobre os distúrbios e, ao todo, eles analisaram 71 mil pessoas. Então, 71 mil pessoas foram estudadas. E o resultado é surpreendente. Os resultados apontaram todos numa única direção. Pessoas com depressão tendem a ter mais cedo problemas relacionados à perca da memória,
tomada de decisões e processamento de informação mais lento, e a conclusão foi essa: a depressão envelhece mais rápido o cérebro. A depressão envelhece mais rápido o cérebro. E claro que o estudo teve outras facetas. Ele continuou e trouxe também informações muito importantes. Mas já conseguimos enxergar, né, que a depressão causa um envelhecimento mais cedo, precoce, do cérebro e de algumas funções vitais dele. Por exemplo, ficou evidente que o cérebro ele é afetado de várias formas. Você está vendo aqui à direita, você tem aqui um scanner de um cérebro normal e de um cérebro de uma pessoa com depressão. O que é que ficou comprovado? Primeiro, diminuição no tamanho do hipocampo. A depressão causada pelo estresse aumenta a liberação de cortisol, que é um hormônio que controla o estresse e reduz inflamações. Mas quando ele é liberado em excesso, ele inibe o crescimento de novos neurônios. Isso diminui o tamanho do cérebro. Olha que coisa, né? Diminuindo o tamanho do cérebro. Então, a pessoa com depressão, por vários anos, ela tem, de fato, uma diminuição do tamanho do seu cérebro. Outra coisa interessante, aumento no tamanho da amígdala cerebelosa. Isso aqui nada mais é do que um grupo de neurônios que formam duas massas de 3 centímetros de diâmetro. Então, a pessoa tem um grupo de neurônios, são duas massas de 3 centímetros, né? Que está localizada na têmpora e faz parte do sistema límbico, regulador de respostas emocionais e sexuais. Mas o cortisol faz com que ele aumente e ele se ative. E aí causa vários distúrbios, alteração no sono, alteração no nível de atividade. Note, a depressão afeta funções cerebrais. Afeta o hipocampo, a amígdala cerebelosa, como você está vendo aqui. Outra coisa, a depressão também causa inflamação no cérebro. Não se sabe ainda se é causa ou efeito. Porém, a pessoa com depressão apresenta inflamações no cérebro. E isso resulta no aumento da depressão. Interfere nos neurotransmissores, o que prejudica ainda mais a memória. Olha que coisa, né? Agora, atentem para essa informação. Também, os estudos científicos comprovaram que a pessoa com depressão, ela é uma pessoa com alto nível de hipóxia no cérebro. Hipóxia, que nada mais é do que a falta de oxigênio. Ela está totalmente ligada à depressão. A hipóxia causa a morte de células cerebrais, inflamações, lesões. Suas consequências são muitas, inclusive transtorno de humor e dificuldade para o aprendizado. Mas eu pediria que você gravasse isso. Isso é muita informação, né? Mas note, causa hipóxia. Falta de oxigênio está ligada à depressão. Outra situação no cérebro, a glândula pineal, ela é do tamanho de uma ervilha, está localizada no meio do cérebro, no nível dos olhos. Ela regula algumas funções, como a melatonina, que é um hormônio responsável pela regulação dos ritmos do corpo, o relógio biológico e o sono. A maioria das pessoas com depressão, notem, apresentaram calcificação nela, na glândula pineal. Isso também indica que essa pessoa tem uma deficiência de magnésio. Então, a deficiência de magnésio está associada à calcificação dessa glândula pineal. Que coisa, né? Então, veja o quanto a depressão afeta o cérebro. São várias as situações que afetam. Né? Bom, agora que nós vimos um pouquinho da depressão, seus sintomas, suas causas, os seus subtipos e como ela afeta o cérebro, vamos conversar com um especialista, com o Dr. Kleuber. Estamos aqui com Kleuber Borges. Kleuber, prazer enorme sempre ter você aqui nessas lives.
Inicialmente, nossa gratidão pela sua generosidade em compartilhar o seu conhecimento. Tenho certeza que todos estão muito entusiasmados e satisfeitos de poder adquirir um pouco desse conhecimento que você já tem e compartilha conosco agora. O Cleuber é do Centro Terapêutico Borges, né? Saúde Natural e Longevidade. Cleuber, a nossa pergunta vai de encontro ao tema dessa noite, que é a depressão. Nós já conversamos, você é terapeuta, é morfologista, você tem atendido muita gente com depressão, muita gente mesmo. E a pergunta é óbvia. Cleuber, por que nos dias atuais a depressão tomou uma proporção tão alarmante? Por que se tornou uma pandemia, por assim dizer? O porquê desse aumento gigantesco, enorme, dos casos de depressão? Por favor. Boa noite, Orlando. Boa noite a todos. Primeiramente, quero dizer que é um prazer, né, estar novamente aqui com vocês para compartilhar o nosso entendimento, né, que nós temos como terapeuta naturopata, né, morfologista do sangue vivo. Nós temos acompanhado vários casos aqui na nossa clínica, tá certo, Orlando? Então, veja bem, primeiro, não é drama, né, não é para chamar atenção que as pessoas fazem isso, nem é falta de Deus e muito menos de frescura, né, como as pessoas dizem, deixa de frescura e tal, como que depressão. Mas depressão é um caso muito sério, certo? São mais de 320 milhões de pessoas no mundo com depressão, tá? O Brasil é o primeiro lugar na América Latina em depressão. São mais de 12 milhões de brasileiros que sofrem deste mal, não é verdade? 800 mil pessoas morrem todos os anos por suicídio. Para você ver a gravidade desta enfermidade. Por que tem aumentado tanto? Bom, isso já era previsto, Orlando. Isso aí já era uma estimativa que se faz, só que a estimativa superou, né? Mas por quê que vem aumentando a cada dia? Bom, primeiro porque a população está aumentando gradativamente, né? Geometricamente. E o estilo de vida inadequado também. Nada mais é o aumento da depressão e os casos depressivos do que um estilo de vida inadequado, né, ao organismo humano, tá certo? Então, o hábito alimentar das pessoas tem mudado muito, né? As pessoas têm se alimentado muito bem, mas têm se nutrido muito mal, não é verdade? Então, isso aí é que tem feito os casos de depressão aumentar gradativamente. Te digo isso com conhecimento de causa, tá? E tudo começa pela boca. Às vezes a pessoa está concentrada no cérebro, mas o problema está na boca, tá? Mastiga mal, come mal, né? E tem baixa absorção de nutrientes, né, por conta da mastigação inadequada, e isso vai a cada dia se somando, né, levando o organismo a um terreno biológico sujo, tóxico, inadequado, e o sistema, né, orgânico vai se comprometendo aos poucos. Então, no meu entendimento, na minha visão, a tendência é aumentar cada vez mais, como você bem falou, Orlando, já é uma pandemia, né? Essa questão, porque já são 320 milhões de pessoas no mundo com esse caso. Só para você ter uma ideia, a cada 10 homens, 3 têm depressão. A cada 10 mulheres, 5 têm depressão. Então, as mulheres são mais suscetíveis, porque a mulher ela é mais emotiva, né? Então, ela se envolve muito emocionalmente com essas questões, certo? Verdade, né, Cleuber? Então, infelizmente, como você disse, tudo começa pela boca, né? E o que nós estamos vendo realmente é o aumento alarmante dos casos de depressão. E atinge jovens, atinge crianças, né?
Cleober, tudo começa com o alimento que a pessoa coloca dentro de si, não é isso? O alimento e a água. E a água. Porque nós somos formados desses dois ingredientes. Nós viemos da terra, vivemos na terra e voltaremos para a terra. Agora, a água é o ingrediente que nos mantém vivos, é o ingrediente mais importante do ser vivo. Sem água não existe vida. Se a vida está complicada, se o corpo está deficiente, se o corpo está doente, com certeza vai se verificar que a água do organismo é uma água de péssima qualidade, de má qualidade. As pessoas se alimentam mal e bebem pouca água. Tá? E aí isso condensa o corpo, condena também o corpo a viver numa situação de emergência o tempo inteiro. O corpo vive 24 horas se reestruturando, né, se restaurando de todos os malefícios, né, que às vezes, mesmo sem saber, nós vamos cometendo contra o nosso corpo. Porque nós não fomos educados para cuidar da saúde. Nós somos feitos para viver. Mas cuidar da saúde, não. A saúde é uma coisa... Você vê, as pessoas investem em carros, casa, né, investem em planos de doença, né, pagam caríssimos planos, né, para quando estiver doente poder ser tratado, mas não investem na saúde presente, nas coisas que são realmente importantes para a vida, né? Qualquer coisinha é caro. Não, isso é caro, mas quando está enfermo, caro é o hospital, caro é o tratamento, né? Caros são os exames médicos, não é verdade? E às vezes até o enterro também hoje está muito caro, viu? Para enterrar uma pessoa. Verdade, Cleober. Cleober, muito obrigado pelas suas colocações, né? Então, nós ficamos muito atentos aos fatores desencadeantes, né? Que é um problema pessoal, é o uso de uma substância, mas já tem um atenuante no corpo, com a má alimentação, a ingestão incorreta da água. Cleober, já nós voltamos, tá? Obrigado pelas suas colocações iniciais, voltamos já. Perfeito. Maravilha, né, pessoal? Excelentes as colocações do terapeuta Cleober. Ele coloca que a depressão pode estar inteiramente ligada àquilo que colocamos dentro do nosso corpo. E ele relacionou isso à água. E olha isso aqui, 70% do nosso corpo é água. Mas o nosso cérebro é mais de 80%. 85% dele é composto por água. Nós somos realmente um aquário ambulante, né? E aí a pergunta é óbvia, né? Como é que está a água que está no nosso corpo, né? Como é que é a qualidade dessa água? Será que proporciona saúde, qualidade de vida? Será que existe uma água que pode atenuar os problemas relacionados à depressão, proporcionar qualidade de vida, fazer a substituição da água do seu corpo? Pois bem, nós vamos te apresentar aqui agora a água tratada magneticamente pelo silosimol. Essa água vai de encontro ao que é dito pelo Dr. Laí Ribeiro. Uma água que restabelece a saúde e que pode ser usada como remédio. E que precisa ter essas características, né? Ela precisa ser ionizada, hidratar, alcalinizar, antioxidar e desintoxicar. Quais são as características dessa água? Primeiro, é uma água corrigida magneticamente por essa tecnologia, o silosimol e o TOP-H+. Nós aprendemos no primário que água é H2O. Este dispositivo, o silosimol, promove a dissociação, colocando à parte os íons de hidrogênio. Esse outro dispositivo, que é o TOP-H+, a todo momento emite cálcio e magnésio. A hidroxila, ela vai interagir com esses minerais e formar os hidróxidos alcalinos de cálcio e de magnésio. Vai reduzir a acidez do corpo. Então, todo o seu organismo vai ser alcalino, inclusive os 85% do cérebro. E esse H+, que ficou separado, ele dentro do seu corpo vai localizar o radical livre, que é o O menos, é o oxigênio que perdeu estabilidade, vai se transformar em água novamente. Então, atua na causa, reduzindo a acidez e os radicais livres. Agora, essa tecnologia tem comprovação científica.
e comprovação científica devidamente publicada nos Estados Unidos. Publicada em 2014, 2017 e 2018. E vocês vão ver já já o terapeuta Kleuber mostrando por que ele indica para os seus pacientes. Vocês vão ver um depoimento muito contundente de uma pessoa do interior de São Paulo com resultado incrível. Mas, enfim, esse estudo científico apontou diversas situações. Primeiro, aumento do oxigênio dissolvido na água. Você lembra que eu pedi para você gravar que a hipóxia está relacionada à depressão? Pois bem, o estudo apontou um aumento de 10% no teor de oxigênio dissolvido na água. Estudo dessa tecnologia, do silocimol e topega mais, reduz a hipóxia. Note, beneficia todas as células do corpo, especialmente as do cérebro, atenuando depressão, síndrome do pânico, a bipolaridade, entre outras, além de aumentar a imunidade. Olha que maravilha, né? O estudo também apontou outros benefícios, como prevenção do câncer, prevenção do envelhecimento precoce, bom funcionamento do coração, porque previne doenças cardíacas, uma vez que reduz a viscosidade sanguínea, o triglicérides, colesterol, glicose, gordura subcutânea, além de prevenir a osteoporose. Essa tecnologia tem comprovação científica. E aí, vamos conversar novamente com o terapeuta Kleuber. Ele indica essa tecnologia para os seus pacientes, mas tem comprovação científica. Então, vamos conversar novamente com ele. Novamente aqui com o Kleuber, nosso amigo, terapeuta. Kleuber, há pouco nós falamos, e você mencionou a importância da água e de tudo que se coloca dentro do corpo concernente à depressão, e que aí sim talvez estivesse a grande causa, o grande fator. Kleuber, como terapeuta, por que você recomenda a ingestão da água tratada magneticamente pelo silocimol para os seus pacientes que lidam com depressão? Por que essa água está ajudando diversas pessoas, pacientes seus, que lutam contra a depressão? Por que você indica? Por que você receita? Por que você recomenda? Olha só, Orlando. Primeiro, a gente tem que lutar contra um preconceito que existe contra a água. As pessoas não têm um conhecimento profundo, nem foram educadas, nós não fomos educados para isso, para conhecer realmente essa matriz genética que é a água, na nossa formação. Então, muita gente só bebe água quando sente sede, e isso é terrível. É como você andar com o seu carro só na reserva, né? E nós que temos carro sabemos o que é andar com o carro na reserva, né? Vai dar sujeira, porque sai aquela sujeira do fundo do tanque e vai para os bicos, e aí o carro começa a dar aqueles, né? Não fica fluindo normalmente. A mesma coisa é o ser humano. Quando você só bebe água quando está com sede, é o alarme que o corpo dá de que está faltando água no sistema. Então, já está esquentando alguma coisa ali por dentro, né? Então, as pessoas bebem água só para matar sede, mas não sabem exatamente quais são os benefícios que a água traz para o nosso organismo, né? Se nós olharmos para o planeta, a gente vai ver que existe mais água do que terra, né? E nós, como somos terráqueos, temos a mesma estrutura, certo? O corpo humano, ele tem 65% na sua estrutura de oxigênio e 9,5% de hidrogênio. Hidrogênio e oxigênio são as moléculas da água, né? É a formação da água. Então, nós temos aí 74,5% dessa estrutura formada por água. Agora, qual é a água que está do corpo? Qual é o combustível que está sendo colocado, né? Então, as pessoas usam água mineral, como por não ter o conhecimento, acham que é uma água límpida, né? E às vezes a água da torneira talvez seja mais saudável
do que a água mineral, não é verdade? Então, é preciso que o nosso organismo esteja bem arrefecido deste elemento água. Então, a água é 74% do processo de cura. Só isso já bastaria para a gente, né, não falar nem de outras coisas, porque você tem aí uma grande oportunidade de fazer com que o seu organismo reaja, porque o corpo, Orlando, ele foi projetado para se curar sozinho. A primeira coisa para existir a cura é ele se limpar. Então, se está doente é porque o corpo está sujo. Ele não está conseguindo colocar esse monte de sujeira para fora. Está ficando muita sujeira tóxica acumulada no sangue e no corpo. E a água, nós sabemos que ela é um solvente desse que ajuda muito o corpo a expelir essas impurezas. Certo? Então, eu recomendo sempre, não só no caso de depressão, não, mas em todos os casos. Todos os casos, porque assim, nós não focamos na enfermidade, na doença, nós focamos na saúde. Se você está doente é porque você perdeu saúde, porque num corpo 100% saudável não tem espaço para enfermidade nenhuma. É verdade? Então, vamos focar na saúde. E o que é que dá mais saúde ao corpo? A água. Agora, você imagina, mas não é qualquer água, né? Não é qualquer alimento. Assim, as pessoas estão muito bem alimentadas, mas muito mal nutridas, né? As pessoas estão muito bem hidratadas, mas estão muito mal, digamos assim, com essa água de boa qualidade. Né? A água de má qualidade, ela hidrata, mas ela acidifica. Né? E a acidez é a mãe, né, que aconchega os radicais livres, e os radicais livres é que destrói o corpo. Entendeu? Então, para a gente entender um pouco, né, a ATM, né, que é a água magnética, né, a corrigida magneticamente, né, ela é um processo, ela não magnetiza a água, não é a água que está magnetizada, né? A água está organizada, né? Ela muda, né, o posicionamento das moléculas, porque aquela água não fica mais estática, aquela água vai ficar em movimento, e nesse movimento ela vai se reorganizando em termos de moléculas. As moléculas vão se organizando, né? Os clustres vão sendo destruídos, né? Com isso, ela sofre uma mudança físico-química e elétrica, que ao ser consumida regularmente, ela vai influenciar positivamente o funcionamento do organismo. Ela vai eliminando os radicais livres, ou seja, aquilo que estava destruindo vai destruindo o corpo, vai sendo reorganizado, o corpo vai sendo lubrificado, né? Então, veja bem, normaliza o pH do corpo, porque o corpo ácido, toda pessoa que tem depressão está com o corpo ácido, né? Toda pessoa que tem depressão, ela tem prisão de ventre, né? E isso é que vai somando, né? Aí a prisão de ventre vai gerando outras coisas, né? Putrefação, formação de gases tóxicos no organismo, e isso vai, de alguma forma, detonando o funcionamento efetivo do corpo, né? Então, a água, ela normaliza o sistema nervoso, ela controla o sistema urinário, né? Porque faz com que vá se expelindo a toxicidade, né? Revitaliza o corpo, regula as funções do coração, limpa as artérias obstruídas, né? Evita o envelhecimento precoce do organismo, tá certo? Então, uma água magnetizada, corrigida magneticamente, ela é perfeita para o corpo. A água perfeita seria aquela da cachoeira, né? Porque ela está exposta ao sol, à natureza, às rochas, à terra. Então, ela está estruturada mineralmente e magneticamente. Mas como nós não moramos perto de uma cachoeira, a gente pode ter na nossa casa, no nosso lar, né, um instrumento, né, que eu costumo chamar de ETA, né,
Em vez, a pessoa chama filtro, eu chamo ETA, que é uma estação de tratamento de água, né? E quando você coloca o silocimal ali dentro, aquela água passa a ser triplicada na sua formação, na sua qualidade. Então é isso que vai fazer com que aquela pessoa que está sofrendo com depressão, o seu corpo vá aos poucos melhorando esse metabolismo e colocando para fora tudo que é de ruim, né? Porque melhora o metabolismo, é melhorando tudo, né? Melhora o intestino começa a funcionar, né? Você tem que dormir, você tem que melhorar o sono, tá certo? Então eu sempre recomendo assim, ó, durante o dia, à luz do sol, você beba bastante água. Mas quando entrar pela noite, você diminua o consumo de água. Na verdade, eu recomendo no máximo até as 21 horas a água para você beber, porque depois você tem que dormir. E se você beber muita água à noite, você vai acordar. E se você acordar de madrugada para ir no banheiro, para esvaziar a bexiga, você vai cortar a restauração que o seu corpo estava programando. Entendeu? Então, o que nos cura, o que fortalece a nossa estrutura de cura é a água, que é 74%. Né? Mas o que faz a regeneração do corpo é à noite. Porque aí a gente entra no aspecto, né, do hipotálamo, da glândula pineal, porque essa glândula com hipotálamo, com a pituitária, né, elas que fazem com que o corpo comece a produzir os hormônios necessários para que o organismo possa se refazer. Entendeu? Então, nós precisamos ter uma noite de sono restaurador. Né? Precisamos consumir água e consumir alimento natural. Entendeu? Maravilha. Cleuber, mais uma vez, nossa gratidão sincera. E aqui, perante todos vocês, o Cleuber hoje deu uma palhinha só desse conhecimento que ele tem, não só concernente a tratar pessoas com depressão, mas também fazer o tratamento em várias áreas. E de antemão, já fica aqui pré-estabelecido que ele vai fazer uma live, só ele, explicando detalhadamente como que a água atua no corpo, os benefícios no caso de depressão. Tenho certeza que vai enriquecer todos nós. Cleuber, grande abraço, meu irmão, prazer, e sempre juntos, apresentando e compartilhando o conhecimento que todos nós buscamos para ter uma melhor qualidade de vida. Grande abraço, Cleuber. Obrigado e até a próxima. Simplesmente o Cleuber extraordinário nas suas colocações, né? A água é um solvente natural. Você viu que a glândula pineal fica calcificada na maioria das pessoas que estão com depressão. A água faz o processo reverso dessa calcificação. E o mais importante, é uma tecnologia com comprovação científica que reduz a hipóxia, que reduz a acidez, os radicais livres, proporciona o equilíbrio do corpo, a homeostase, e traz os resultados que você vai ver já já. E, claro, estudos científicos, comprovações, resultaram em reconhecimentos como esse que você está vendo aqui da ONU, né? Da empresa, pela qualidade de vida que tem oferecido aos usuários do seu produto e da sua tecnologia. Temos um produto extremamente prático, fácil de ser utilizado. Ele pode ser acoplado no galão de água mineral, ali na parte de baixo, no filtro de barro também, versão para garrafinha, para squeeze, e também temos uma versão que pode ser ligada direto na rede hidráulica. E aqui está essa tecnologia que proporciona a você ter uma água reorganizada e que vai restabelecer a sua saúde, inclusive atuando em áreas deficientes do cérebro relacionadas à oxigenação, como nós vimos há pouco. Olha que coisa, né? Nessa versão, que nós chamamos de combo mega, ele é aplicado em até 20 litros de água. Então você coloca ali, aguarda 20 minutos e já pode começar a ingerir. Será que as pessoas que estão utilizando têm tido resultado? Vamos ver um depoimento gravado e, na sequência, vamos conversar com a Neiva. Vamos ouvir o depoimento da Maria Roseli, lá de Londrina. Maria Roseli Cruz, moro na cidade de Londrina
Eu tomo água tratada magneticamente já há 6 anos. E eu estou aqui para falar para vocês quais os benefícios que eu tive tomando a água tratada magneticamente pelo Silosimol e o TOFH+. Eu tinha depressão, eu tomava fluoxetina, eu tinha insônia por causa da fluoxetina, tomava Rivotril, eu tinha problema na tireoide, eu tomava Puran 50, eu tinha muita dor de cabeça crônica. Todos os dias eu tinha que tomar Neosaldina para prevenção. Se eu não tomasse Neosaldina e desse a dor de cabeça, eu chegava até a vomitar de tanta dor de cabeça. Eu estava com 4 cistos no seio esquerdo e tinha que fazer ultrassom e mamografia de 6 em 6 meses. Isso também foi resolvido com água tratada magneticamente. Dores nas pernas, problemas de pele por causa do estresse. Hoje eu tenho saúde tomando a água tratada pelo Silosimol e o TOFH+. Então eu convido todos vocês que estiverem ouvindo a ter essa bênção nas suas casas, certo? Toda a minha família, pai, mãe, irmãos, sobrinhos, usa o produto Silosimol e TOFH+, tá? Porque eu fiz muita questão que todos usassem. Todos. Hoje na minha família não se fala em doença. Esse é o meu depoimento e eu espero que todos tenha esse produto nas suas casas. Muito obrigada. Você notou quantos problemas diferentes era cometido a Maria Roseli? Quantos problemas diferentes? Quantos, né? Além da depressão. E as soluções que ela encontrou e de uma forma muito simples. Tudo isso só vem corroborar o que nós vimos há pouco. Saúde, qualidade de vida, mais uma tecnologia com comprovação científica. Falando sobre a depressão, nós vamos falar aqui agora com a Neiva. Por favor, nos conte como que era o seu quadro de depressão, tudo que você enfrentava. Ficamos sabendo que você estudou muito, afinco, para entender a doença e como que o Silosimol, o TOFH+, a água tratada magneticamente, reduziu e te deu qualidade de vida. Queremos te ouvir. Neiva, por favor. Então, Orlando, eu trabalhei num frigorífico em Santa Catarina e de lá de dentro desse frigorífico eu saí com um atestado de depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Então, era uma depressão tão forte que eu consegui um afastamento na justiça por tempo indeterminado para fazer o tratamento da depressão. Eu fiquei 10 anos me tratando com psiquiatra, eu tomava 5 comprimidos por dia, eu tinha síndrome do pânico, medo de dormir e morrer dormindo. A ansiedade era tanta que eu ia nos cardiologistas fazer eletro do coração pensando que eu tinha alguma coisa de problema de coração, porque era muita falta de ar, muita ansiedade. Enfim, em 2015, eu tive o prazer de conhecer os benefícios da água magnetizada pelo Silosimol. Comecei a fazer o uso, com 2 meses eu voltei a dormir sem precisar de tomar medicação. Eu tomava Rivotril e Ocadil para tirar a síndrome do pânico e conseguir dormir. Então, com 2 meses eu já não precisei mais de tomar remédio para dormir, e em 6 meses eu tirei toda a medicação, antidepressivo, para ansiedade. Então, eu confesso que eu passei 10 anos vendo o mundo preto e branco. Eu não tinha alegria, eu não tinha prazer, eu não tinha perspectiva de vida, de futuro. Para mim, era um dia após o outro. Então, quando eu comecei a fazer o uso da água magnetizada, a primeira coisa que eu observei foi que eu vi o mundo mais colorido. Para mim, o mundo era preto e branco. Então, eu comecei a ver o azul do céu, ver o verde das árvores, ter alegria, ter prazer em trabalhar, em fazer meu serviço de casa, coisa que eu não tinha mais, que a maioria das pessoas que sofrem de depressão tem isso. Dá uma preguicite, o que não é preguiça, é aquele desânimo mesmo, aquela falta de coragem. Então, eu tive isso e
e confesso que só quem sofre é que sabe como que é os sintomas, como que é essa penumbra de ver o mundo preto e branco, de não ver, não sentir prazer, não sentir alegria. E quando eu comecei a tomar a água magnetizada, eu já notei esse benefício. E aí as pessoas me perguntavam, mas o que essa água fez? Então foi onde eu comecei a estudar, a pesquisar quais os benefícios que a água poderia trazer, e uma delas foi sobre a glândula pineal, né, que ela descalcifica e faz com que a gente comece a produzir o hormônio do sono e o hormônio do humor, que é a serotonina e a melatonina. Então, esse é um dos benefícios que eu descobri que a água magnetizada me trouxe, que trouxe esse benefício para a minha saúde. Graças a Deus, de 2015 até hoje, não mais voltei a tomar remédio. Em 2017, eu fui ao psiquiatra e ele me deu uma carta para mim voltar ao trabalho. Eu voltei lá em Santa Catarina, em Capinzal, na Perdigão, e pedi as contas, porque eu não precisava mais do atestado de afastamento por doença, porque eu já estava curada, graças a Deus. Então, como se diz, a água magnetizada não cura, mas ela restaura a saúde da gente. Então, hoje eu não tomo mais medicação, só faço uso da água e a minha saúde é 100% perfeita. Então, além da depressão, síndrome do pânico e ansiedade, eu também tratei um problema de psoríase que eu tinha. E a depressão, ela causa outras doenças também, que a gente tem muita dores, cãibra, muitas outras coisas que a depressão traz, que graças a Deus eu eliminei da minha vida. Hoje eu posso dizer que eu vivo porque a gente vê o mundo colorido. Neiva, as suas palavras são tocantes, eu diria que comoventes, e eu prestei aqui muita atenção, e creio que todos também. Foram 10 anos lidando com um caso crônico de depressão, inclusive com afastamento do trabalho. Sim. E 5 anos que você utiliza a água tratada magneticamente pelo silosimol, o restabelecimento é incrível na sua saúde, ao ponto de você estar apto ao trabalho e não haver mais necessidade de tomar os medicamentos. Exatamente. E extraordinário. Neiva, o que você diria para as pessoas que estão te assistindo e que ainda não utilizam essa tecnologia? Olha, na minha família, eu fiz a minha família todinha adquirir, porque foram muitos benefícios, além desse caso meu da depressão, os benefícios na minha família foram muitos, né? Inclusive, eu comprei esse aparelho em benefício do meu irmão, que é acamado, que sofria convulsões há mais de 2 anos e meio, a partir do momento que nós começamos a dar água para ele. Já tem 5 anos, nunca mais nós voltamos no hospital com ele com problemas de convulsão. E através desses benefícios, hoje toda a minha família faz o uso. E eu sou propagandeira desse benefício. Onde eu vou, onde eu vejo alguém passando por problemas de saúde, eu falo dos benefícios da prevenção também, da pessoa começar a tomar água antes de ficar doente, né? E eu recomendo, eu falo sempre, eu acho que todas as casas, todas as famílias deviam fazer o uso dessa água. Porque na minha casa, Orlando, e para as pessoas que estão ouvindo, eu gastava por mês R$500 de medicação. E a cada 6 meses, o meu psiquiatra era de Cascavel. A cada 6 meses, eu me deslocava daqui do interior de São Paulo, de Rosana, a Cascavel, para consultar, para pegar as receitas. E eu pagava R$500 de consulta. Então, em 10 anos, eu gastei um carro com remédio. Então, hoje, graças a Deus, nós fizemos uma economia assim, completa. E na questão do meu irmão, nós ia a Prudente, dá 200 quilômetros daqui de onde eu moro, a Prudente, né? Tinha que levar ele lá, o neuro dele era lá. E nós gastava em média de 2 a 3 mil por mês com ele.
entre medicação, hospital e viagens a Prudente e consultas. Então, faz 5 anos que nós eliminamos esse gasto, temos qualidade de vida, estamos felizes só tomando água. Então, isso é muito gratificante. Todo mundo tinha que usar isso. Então, eu recomendo, porque é bom, dá resultado, e é água, não tem contraindicação nenhuma, né? Não é remédio. Então, eu gostaria que todos que estão aqui assistindo, que ainda não têm esse benefício, procure a pessoa que mandou esse link para estar assistindo essa live, procure essa pessoa e procure adquirir esse benefício, porque não vão se arrepender. Vão ter melhoras na saúde, vão prevenir, vão fazer economia e vão ter menos sofrimento, que é o mais importante, né? Viver bem, com qualidade de vida, é o mais importante de tudo. Parabéns, Neiva. Te confesso que o seu depoimento me tocou profundamente, mas extremamente feliz de ver o seu resultado, de ver o resultado do seu irmão. Isso, de fato, nos deixa extremamente satisfeitos, muito felizes de ver resultados assim. Bom, pessoal, hoje nós falamos sobre a depressão. Vocês viram que não é brincadeira, é um assunto sério. Daria horas e horas de palestra, fizemos um resumo. Queremos agradecer ao Cleuber pela forma que enriqueceu essa palestra. E importante, vocês têm nas mãos, diante de si e de suas famílias, uma tecnologia com comprovação científica. Água mais leve, que hidrata, água com oxigênio, o teor de oxigênio, redução da hipóxia. E nós já vimos que a depressão causa hipóxia, principalmente nas células do cérebro, matando elas. E esses depoimentos que comprovam que essa tecnologia funciona e que traz resultados. Nós queremos te apresentar uma condição especial para que você possa usufruir dos benefícios da tecnologia da água tratada magneticamente pelo Silosimol. Temos uma tecnologia única, exclusiva, com comprovação científica. Mas, além de tudo isso, nós temos uma missão, que é levar saúde e bem-estar para cada lar, cada casa nesse país e, por que não dizer, nesse planeta. Você enxerga que todo ser vivo necessita mesmo utilizar a água tratada magneticamente pelo Silosimol. Para você que está aqui como convidado, a Timol, com essa missão de levar saúde e qualidade de vida, ela traz uma condição especial para você. E olha aí a condição. Você que está aqui presente, você pode adquirir em 12 vezes. Olha o frete grátis. Você não vai pagar pelo frete em nenhum lugar do Brasil. O frete é gratuito. E você, quando adquire esse kit especial, você ganha um link, você recebe um link, e você pode enviar esse link para os seus amigos, familiares, e olha o que acontece quando eles enxergam o mesmo que você. Enxergam que pode restabelecer a saúde, a qualidade de vida com essa tecnologia. Eles vão adquirir esse produto e você recupera todo o seu valor investido. Porque os seus amigos e familiares vão poder adquirir pelo seu link. É uma condição que a Timol preparou para você. Peça o link promocional com o representante Timol que te fez o convite, ok? Não abra mão de você usufruir essa tecnologia com os benefícios para a saúde e com todas essas condições que a Timol traz para você nessa noite. Fantástico, né, pessoal? Bom, pessoal, foi um grande prazer apresentar essa matéria hoje, ok? Uma excelente noite, um grande abraço, um abraço para o Cleuber, grande abraço, Neiva, depoimento maravilhoso, comovente. Uma excelente noite a todos vocês e as suas famílias. Que Deus te abençoe.